Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos no auditório da Ciranda com Penélope Martins e Ionite Zilberman. E hoje, especialmente, Gabriela Romeu como nossa convidada. Gabriela também vai publicar livros pela Ciranda esse ano, 2 livros já, junto com a Penélope. E estamos aqui com a equipe comercial, marketing, algumas pessoas do editorial. Eu aqui representando a Michele, que não está aqui, que foi a editora do livro, junto com a Janice. E hoje nós vamos falar do Não Se Esqueça. Penélope, queria que você falasse um pouquinho sobre você, depois a Ionite, tá bom? Bom, então vocês já viram que eu novamente, aqui na Ciranda não é a primeira vez que eu venho, então sempre venho, fico muito tímida, contida, né? Não me sinto em casa. Eu gosto muito de vir aqui, sinto uma energia muito boa nesse lugar, vejo sempre os olhos de muitas pessoas brilhando. Então, muito obrigada por receberem a gente mais uma vez. Hoje em trio, chegamos aqui às 3, e o que também é muito generoso, porque nós que trabalhamos ou com texto ou com imagem, a gente trabalha geralmente sozinho, né? No meu caso, por opção, eu tenho feito muito ao contrário, a gente tem trabalhado, eu e a Gabriela, muito junto, isso é muito bom. Mas esses momentos de vir juntas para a editora, entrar aqui hoje, ter a generosidade de ouvir as outras pessoas, né? De celebrar ao redor de um livro em especial, mas também pensando o quanto que esse livro se estende à nossa relação com os outros livros, com o que a gente faz, para que, nesse país, também a gente tenha uma cara de editorial brasileiro. É muito saboroso, é muito gostoso, né? Então, obrigada. Essa é a minha fala inicial, depois a gente entra nos pormenores. Primeiro, eu queria agradecer realmente com todo o afeto, principalmente porque é a partir desse sentimento de afeto, de partilha, que a gente constrói qualquer coisa possível. Tá bom? Então, aí a gente escuta a Ionite primeiro, e aí depois a gente entra mais no livro. Tá bom? Oi. Nossa, é a primeira vez que eu falo no microfone, tá, gente? Bom, para mim estar aqui é uma coisa totalmente nova, assim. Eu não costumo falar, eu sou do fazer mesmo. Mas, a partir desse livro, acho que aconteceu uma coisa mesmo comigo, que eu ainda não sei dizer, mas eu fiquei com vontade de contar sobre o que foi esse trabalho, sobre os bastidores, e partilhar com as pessoas, e aí, então, resolvi enfrentar. E acho que está sendo bem gostoso para mim, assim, experimentar uma outra coisa. Eu trouxe comigo aqui a peça que eu bordei, porque eu queria que vocês pudessem pegar na mão, que eu acho que é uma experiência diferente, né? Normalmente a gente vê a coisa impressa, mas não tem contato com o original, né? E também para me dar um suporte. Aí não sei o que mais. Acho que ao longo da conversa eu vou contando. Sim. Só para a gente lembrar, né, Ionite já ilustrou outras obras da Ciranda. Uma delas foi Oceanos, junto com Jonas, e O Menino Paiapinha e A Árvore que Dançava, do Donaldo também. São obras aí que cada uma tem uma narrativa, né, ilustrada pela Ionite, e agora Não Se Esqueça também, com toda essa história por trás, né, que a gente fica muito feliz de saber essas curiosidades, como que foi essa construção, enfim. Então, vai ser muito legal ver a peça. Tem o Olivia Perdeu o Sono também. E o Olivia, que vai sair em abril. Do Giba Pedrosa. Sim, né? É a que ilustra ali a parede do acervo de Vitor.
Então, eu vou começar do começo com vocês, que eu gostaria que vocês imaginassem as coisas quando acontecem muito antes de entrar aqui na editora. Tá? Quando um texto é aprovado por uma editora, começa toda uma rede, né, que vai se formando para que a gente construa isso que a gente tem no catálogo como um produto que, embora, sim, tenha afeto, tenha um monte de coisa envolvida, é um produto que precisa ser comercializado, precisa ser trabalhado de diversas maneiras. Então, eu queria que vocês fizessem um exercício do antes. Antes desse texto ir parar nas mãos da Janice e depois nas mãos da Michele, né? E é um exercício que eu peço para vocês fazerem com relação à própria vida de vocês. Quais são as histórias que vocês já viveram que vocês pensam assim, nossa, se eu escrevesse, ou se alguém escrevesse essa história, ela será que seria um bom livro, né? Considerando que toda a história ela dá assim um bom livro, o que muda é a forma como que se conta, né? Como dizia esqueci o nome, Paulo Mendes Campos. O Paulo Mendes Campos, numa crônica, ele fala isso. Ele fala assim, como toda história dá um livro, né? Porque não importa a história em si, mas a maneira como se conta uma história é que dá um bom livro, né? Então, mas eu queria que vocês revisitassem as memórias de vocês para pensar assim, nossa, essa memória ou esse fato é muito impressionante para mim. Eu gostaria de ver contado. Porque é um pouco isso o que o escritor faz. Ele desenha coisas antes das coisas serem inventadas, embora ele parta da realidade. Mas ele desenha coisas assim do absolutamente nada, né? Considerando, óbvio, que tem a vivência minha, a Gabriela, que está aqui, que é escritora, o meu amigo também, querido, passarinho, que está aqui. Esse passarinho foi um apelido carinhoso, mas todo mundo chama ele assim também. E, então, a gente parte de um nada, que obviamente, nunca é o nada, nunca é o vazio, né? A gente parte de uma experiência, mas você não tem nenhum tipo de orientação de suporte. Você você fala, eu quero contar uma história sobre. Aí, como eu vou contar essa história? Então, quando vocês pegarem um livro, antes de ler e depois de ler, eu gostaria sempre que vocês se lembrassem disso, de histórias que vocês viveram e que poderiam, sim, ser contadas em muitos romances, contos, crônicas, poemas. Mas como se conta essa história? Porque o fazer literário, o fazer da escrita, é o como se conta a história. Não é a história que se inventa, é o como. Como que a gente vai contar essa história? Felizmente, eu faço muito projeto com outros escritores. Gabriela, que está aqui, por exemplo. E aí você aprende muito escrevendo com outras pessoas. Porque você cola ali, e fica, nossa, como ela está pensando isso. Olha onde ela está colocando o humor. Olha onde ela está colocando mais atenção, né? Como se a gente tivesse feito uma iluminação de palco. Então, quando a gente trabalha junto, a gente tem a oportunidade de entender a abordagem daquela outra pessoa. Ou não se esqueça, gente, essa história começa há mais de 10 anos. Eu falo há 10 anos aproximadamente. Eu escrevi uma história que era de uma menina. Eu sabia que não era uma menina, que era uma idosa, uma senhorinha, uma velhinha, mas que tinha esse deslocamento e fazia o leitor acreditar que era uma criança.
Uma criança esquecida, desleixada, né, que a gente fala, criança que deixa cair a coisa, criança que começa a tomar uma xícara de leite e se derruba, que se esquece de guardar os objetos, que sai andando e vai deixando brinquedos, uma trilha de coisas pelo caminho e tal. E aí eu ia construindo, a partir dessa imagem, dessa criança, uns outros momentos do texto em que você ia tendo pistas que, peraí, não é uma criança. Tem alguém conversando com ela, chamando essa pessoa de vó. Então, não é uma criança. Então, esse texto, a estrutura toda estava pronta há 10 anos, um pouco mais, talvez. Só que eu desisti, naquela época, de continuar pensando esse texto. Faltava alguma coisa no texto que eu não... O como contar a história. Sabe? Faltava uma coisa, alguma coisa que realmente desse impacto na leitura. Depois desse período, no computador, lá, que a gente vai fazendo isso, né? Quem escreve vai fazendo isso. Você escreve vai pondo numa pastinha, sabe? E aí você vai mexendo. A Janice falou para mim, você tinha que me entregar um texto mais para leitores mais crescidos, e não sei o quê e tal. Eu falei, vou ver o que eu tenho aqui. E aí o tempo passa, né? 10 anos é bastante tempo, né, gente? Ou se é. Eu fiz 50 ano passado, gente, 40, estava bom. Nem conto para vocês. Só de grau de óculos que aumentou na minha vida, uma loucura. Não vou nem contar o resto, mas eu faço um grupo com as mulheres no WhatsApp e a gente conversa. Mas 10 anos é muita coisa, né? Aí, o que aconteceu nesses 10 anos? Que aí eu faço essa amarração para a gente chegar em Ionite, tá bom? Nesses 10 anos, a minha sogra, ou a mãe do meu marido, meu companheiro, que a gente está junto há 29 anos. É bastante tempo também. Então, é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. E eu prefiro pensar que é a mãe dele, né? Porque a palavra sogra é tão complicada, né? E eu vi o Fábio, meu marido, vivendo isso com a mãe dele. E eu vivendo junto. A Marília começou a esquecer palavras. Foi assim que tudo começou. E por isso que essa personagem leva o nome de Marília. É uma homenagem à Marília. É real a história? Não, é uma ficção, gente. Mas tem muita coisa aí dentro que aconteceu com a Marília mesmo, porque ela tinha histórias muito engraçadas. Mas eu tive que ficcionar, óbvio, né? Pensar as coisas que ela gostaria de ter vivido. Pensar as coisas que ela poderia ter vivido. Porque é isso que o escritor faz. Né? E aí, a Marília começa esse processo esquecendo palavras. Me dá aquele vidro de colocar coisa dentro para tomar. Aí ela não lembrava o que era caneca, o que era taça, o que era copo, o que era xícara. Essas são as especificidades da linguagem. A vida inteira a gente passa, às vezes, sem perceber, né, o quanto é precioso ter um número imenso de palavras para dizer as coisas. Às vezes, no WhatsApp, as pessoas abreviam as coisas assim, né? Fala, gente, gasta mais texto. Não me manda mensagem de Natal e de aniversário, que é mensagem copiada e colada, gente. Não façam nunca isso comigo. Que é uma decepção no meu coração. Escreve lá 2 linhas. Feliz aniversário, minha amiga. Parabéns. Pronto, acabou. Você que escreveu. Copiar e colar. Que usando aquela coisa que você já vê, que você já viu 300 vezes a mesma mensagem. Não tem nada a ver com a pessoa que está montando aquela mensagem e te mandando, né? Tem que ter algo pessoal. Porque um dia a gente pode esquecer palavras.
Então, Marília, a situação da Marília lembrou a todos nós que aquelas palavras que ela não lembrava mais, que ela deixou de usar por uma doença, ela não ia voltar a usar. Então, eu entrego para a Janice e para a Michele um texto pós-experiência com uma pessoa que foi sendo abandonada pelas próprias memórias. Tá? E aí eu vou entregar a fala para a Eunite para ver como que essa história foi parar nela. E a gente está entrando em assuntos que são realmente pessoais, que são da vida de nós duas e de outras pessoas também que estão nesse projeto, inclusive a própria Gabriela, que leu o texto antes da Janice, para mostrar para vocês que tem muita coisa antes e depois desse objeto aqui. Então, quando a gente leva esse objeto adiante, quero te indicar um livro, quero falar sobre ele, você não está levando só 20 páginas, 30 páginas. Você está levando muita coisa, muitas histórias junto. Tá? Aí a gente vai escutar um pouco como chega na Iô e como que ela vai desdobrando isso no fazer dela, antes até da gente registrar, né, em papel. Bom, primeiro eu achei muito bom saber que esse livro chegou para mim nessa hora, porque eu provavelmente 10 anos atrás jamais teria feito um trabalho desse. Talvez ele nem chegasse para mim, enfim. Então o tempo que você demorou fez com que esse encontro fosse possível. Quando eu recebo um texto para ilustrar, eu sempre preciso trazer ele para o meu universo, para eu poder falar com o coração mesmo. E nesse texto eu não precisei fazer muito exercício, porque ele chegou para mim muito forte, ele bateu muito, porque ele encosta numa experiência que eu vivo com a minha mãe, que tem Alzheimer. Então ele já me emocionou de cara, e eu já sabia que eu queria fazer logo no início. Fiz uma primeira leitura muito emocionada. E aí eu não me lembro exatamente, mas eu acho que já na primeira leitura eu lembrei de uma peça que a minha mãe me deu de presente, que foi uma combinação, que é aquele vestido que se usava debaixo da roupa, né? Então é uma peça íntima. E era uma peça de quando ela tinha 15 anos, que foi quando ela casou. Minha mãe casou com 15 anos. Então é uma peça que hoje tem 70 anos. Que já está toda se esvaindo, assim, né? O tempo tem uma ação, né? E aí, numa segunda leitura do texto, eu fui pescando as metáforas da Penélope. É um texto super rico em metáforas. E aí eu pensei, por que não acrescentar uma metáfora, aí uma metáfora visual, que é emprestar as qualidades de uma palavra, nesse caso, de uma coisa, né, de um objeto, para falar de outras coisas, né? Então a peça, assim, se eu não fizesse nada com ela, ali já tem o tempo de cara. Memória, tempo, já está ali, né? O que o tempo faz, né, com o tecido, como o tecido vai se esgarçando, vai se desfazendo. E eu achei que era uma ótima metáfora para falar de memória, né? E dessa memória que vai se desfazendo, né? E aí eu comecei a recuperar o exercício do bordado, como recuperar essa peça, mas não tentando consertar uma coisa que não aparecesse, pelo contrário, uma imagem que fosse surgindo exatamente do que está se desfazendo no tecido. E foi uma coisa assim, eu trabalho com esboço normalmente, então eu fui me acostumando a ter uma ideia esboçada antes. Nunca é uma coisa que você se atira fazendo. E aqui não tem esboço, né? Aqui na costura. Então eu contei para elas, eu pensei isso aqui, tudo bem, porque não é uma coisa muito comum, né?
eu poderia, estava até falando disso com a Penélope, poderia ter escolhido muitas coisas, tem muitas possibilidades um texto, né? Dá para tomar vários caminhos, né? Só que esse eu acho que era o mais pessoal, assim, tem muito de mim aqui. Não é um trabalho técnico, né? É um trabalho... Sou eu ali, totalmente investida. E aí eu passei 2 meses bordando. E aí, à medida em que eu fui bordando, eu fui entendendo coisas, indo coisas na cabeça, né? Então, um mapa, né? Coisas que tinham no texto, né? Isso aqui, olha, isso é um mapa. Isso aqui é uma paisagem, né? Uma hora ela vai acompanhando a renda, então tem uma coisa meio flores, parece, mas não é exatamente. E aí eu achei incrível que elas toparam, porque aí me abriu uma possibilidade que só dava, né? Eu não podia fazer isso sozinha, eu tinha que convencer elas de que daria certo, mas eu mesma, a verdade é que eu não sabia como é que isso ia ser, né? Como é que ia ficar certo. E aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou passar para todo mundo. Ele começou aqui. Só que você vai ter que usar, sabe? Porque é só por causa da gravação. Mas aí, então, me ajuda. Tem um alfinete aqui. Eu comecei por aqui e aí fui indo. E aí fui arrumando umas coisas, a alça caindo. E aí, assim, é um trabalho que poderia continuar para sempre, né? Tem todo uma área, mas chega uma hora que você fala, é isso, vamos lá e vamos fotografar, né? Porque isso é uma parte do trabalho, mas ele não é nada se ele não é fotografado, né? E aí o jeito de fotografar também é importante, né? Porque se vocês notaram, assim, não é uma fotografia, assim, tem uns lugares desfocados, tem uma coisa que é super metafórico também, né? A imagem sumindo, que é como a memória também funciona, vão sumindo coisas. E aí, se você quiser passar, vocês podem... Agora, isso que a Penélope falou, né? Foi bom te ouvir, porque o processo do desenho é muito parecido também com o da escrita em algumas coisas, né? É legal pensar que é só... Um usa a palavra e o outro usa a imagem, né? Mas, de resto, dá para pensar que o começo... Como é que eu vou contar essa história? Né? Como é que eu vou contar essa história? Também é uma pergunta que, a cada trabalho, reaparece. Eu acho que é a pergunta mais importante quando a gente vai fazer qualquer coisa de linguagem artística, é isso, é como. Né? Como que eu vou fazer? Qual é a escolha? A Ionide estava me falando hoje assim, eu podia, por exemplo, e olha só como ia ficar também outra experiência. Vocês, quem não leu, não se esqueça, vai ter oportunidade de ler. Aí tem uma construção com um livro dentro do livro, né? E o livro dentro do livro é Alice no País das Maravilhas. Que não sei se é muito a hora, mas assim, eu queria até depois pedir auxílio para a Gabi, que está aqui, porque a Gabriela ela tem muito jeito para envolver as pessoas de maneira diferente, né? A Gabriela ela põe todo mundo para brincar. Ela tem essa qualidade. E ela fez uma coisa na livraria muito bonita, e eu acho que a gente podia aproveitar que ela está aqui hoje para ela colocar vocês para brincar um pouco também. Mas na história, a Marília ela recebe um presente que vem embrulhado num papel dourado que impacta muito. Você sente na narrativa que essa criança não é uma criança que recebe presentes. Então, ser uma criança que não está acostumada a receber presentes, um presente impacta de outra maneira, sim.
né? Então, esse presente vem com laço, vem com papel metalizado, dourado, não sei o quê. E aí o impacto do pacote é muito forte para a menina. É tão bonito que não interessa o que tem dentro. E quem já viu um pacote bonito sabe dessa sensação, que você fala, eu vou tirar esse laço, eu vou desmanchar. Né? Quem já passou por isso... A sensação do novo, do inusitado, do ganhar. Eu ganhei um presente agora. Quando você conserva o presente intacto, o presente ainda está lá presente, enquanto presente. Ele não se incorpora como objeto nas suas coisas. E meio que essa menina resiste ao fato de abrir o pacote. E a pessoa que deu o presente, que é uma tia, fica muito decepcionada, porque ela quer tanto agradar aquela criança. Mas a criança nem abre o pacote. E quantas vezes a gente fez isso com uma criança? Abre logo. Abre. Olha só, tua tia está esperando você abrir, ou a sua avó, o seu avô. E, às vezes, a criança está impactada com o ganhar o presente. Né? E aí eu quis colocar isso no livro, não sei exatamente de onde. Não sei, talvez seja um sentimento meu que eu até nem identifique exatamente aonde que está, né? Mas aí ela, num determinado momento, ela vai em busca desse livro que ela jogou. Ela ficou tão rebelde com relação a abrir o pacote que ela joga aquele livro num canto e o livro esconde aquele livro num canto e o livro ela não dá a menor bola para aquilo. E há um tempo depois a mãe, eu acho que de tanto perguntar pelo livro, ela vai atrás e desentoca o livro e começa a ler o livro. E eu acho que foi bem nesse capítulo do começo do capítulo 7, eu acho. E aí eu vou deixar essa parte para a Gabriela conduzir com vocês, porque vocês vão ver que realmente a bichinha tem a mágica. E aí a gente tem esse retorno de uma metáfora com o livro Alice no País das Maravilhas, dentro de um universo que já é metafórico, né? Que é a cabeça de uma criança, a relação dela com a mãe, com a avó, que já tem as metáforas dela, mas tem a metáfora Alice dentro da história dela. E aí a Nietzsche falou para mim hoje, eu podia ter pego a Alice. Eu podia ter pego a Alice e feito ilustrações a partir do universo Alice, no País das Maravilhas. E certamente ia ser um livro lindo, né? Porque a gente conhece o trabalho dela em outros livros, e a gente fala, cara, óbvio, qualquer coisa que viesse daí ia ser bonito, ia ser lindo, ia ser maravilhoso, ia dar boa leitura. Agora, quando a gente falou para a gente assim, eu tenho uma peça da minha mãe, eu gostaria de trabalhar com essa peça, eu não sabia nada para onde ela ia, nem a Janice, nem a Michele. A gente só falou assim, vai, com certeza vai dar tudo certo. E eu acho que nesse livro tem um elemento de liberdade também, que ajudou bastante a gente ficar satisfeita no final, da gente olhar e falar, nossa, a gente conseguiu ser, né, se expandir. E não sei se eu quero falar alguma coisa antes, ou se a gente pode passar para a Gabriela brincar com vocês um pouco com essa leitura. Mas lembrando que a Gabriela, que leu, hoje está aqui com a gente, vai lançar livro na Ciranda esse ano com vocês também, e vocês vão ter a oportunidade de começar a olhar mais para essa autora, que é pesquisadora da infância, que teve uma carreira imensa no jornalismo e depois, felizmente, se dedica na autoria para desenhar tantos mapas possíveis e territórios da infância, como ela mesma diz. Ela leu antes de todo mundo. Porque aí eu fico emocionada.
Porque quando a gente escreve uma coisa, gente, a gente também se sente inseguro. E quando você tem alguém com um olhar generoso que vai te dizer se é bom ou se não, naquilo que não é bom, a pessoa vai pegar na tua mão e vai falar assim, ó, aqui tem um excesso, aqui não pode, porque ela quer o melhor para o seu texto. É um baita privilégio. E hoje eu digo para vocês assim, não tem nada que impeça mais um artista de seguir o seu caminho do que a vaidade. Você ter alguém que ajuda o teu olhar a se melhorar é muito benéfico para você. E essa pessoa hoje está aqui comigo, que é a Gabi. Então, hoje eu posso, em público, mais uma vez, não é a primeira vez, falar para ela o quanto que o olhar dela melhora o meu olhar. Quantas vezes que ela pega na minha mão e fala, aqui, ó, esse pedaço, essa palavra, essa generosidade é o discurso artístico, é o diálogo com a arte. Quando a gente escuta um artista falar, eu sou o cara, não é o cara. Não é. Arte é diálogo, é conversa. Tanto é que se a gente publicar um livro e as nossas amigas, amigos que trabalham com o educativo, com o comercial, não levar adiante, o livro vai chegar no consumidor final, vai chegar nas professoras, vai chegar nos professores. Então, quem é o cara? Então, não é. São muitas mãos, são muitas conversas. Existem diálogos prévios e existem os diálogos que vão acontecendo depois, como esse aqui. Se alguém não comprar a brincadeira, o projeto naufraga. Naufraga. Então, Gabi, por favor, você pode conduzir a leitura e a fala? A gente quer ouvir sentar, também, então, né? Aproveitar que a Gabriela está aqui, né, gente? Peraí. Não, senta aqui do seu ladinho, ó. Bom, gente, falar depois da Penélope e da Ionite é um desafio, né? Primeiro que já fico muito emocionada de estar aqui ouvindo sobre este livro, que é, de verdade, muito especial. E bem feliz de estar aqui com vocês, conhecendo. Então, obrigada, né? Eu vim pegar uma carona com essas duas artistas lindas, assim, maravilhosas, que eu admiro muito, que eu conheço há muito tempo. E há mais de 20 anos, talvez quase 30, sei lá, chega uma hora a gente não fica contando, fazendo muita conta, né? Que eu acompanho literatura para as infâncias. Quando alguém me pergunta assim, de onde você é, o que você faz? Eu falo assim, eu sou do território das infâncias, né? Então eu sempre trabalhei com a infância. Então foi no jornal, foi no audiovisual, no teatro, na literatura, sempre eu caminhei pelo território das infâncias. E sempre li muita gente, né? E não tenho nenhuma autoridade para falar, mas a gente bota os anos só para, né, dar assim, né, uma cara, mas assim que para mim, eu coloco isso na orelha deste livro, né? É tão bonito pensar que o livro tem orelha, né? Porque assim é uma escuta, né? Eu gosto, escutar para mim é uma arte, assim, né? Que eu falo assim, mais do que falar, eu gosto de escutar, eu gosto de um banquinho, puxar e ouvir, né? Eu fico no cantinho, eu adoro ouvir as pessoas falarem. Foi um aprendizado de menina e depois de jornalista. Mas nesta orelha, nessa grande escuta, né, eu coloco que a Penélope é uma das, né, maiores vozes contemporâneas da literatura. E eu não falo isso no lugar de amiga, né, porque somos mesmo. Somos muito amigas, irmãs. Eu falo isso num lugar de alguém que gosta muito de ler e que lê muita gente há muito tempo, né? E estuda a infância, estuda a literatura. Então, eu queria dizer que aqui temos uma escritora que assim é uma voz potente, contemporânea e uma grande artista, né? Então, é um encontro muito especial. Então, primeiro, eu acho que é importante dizer isso, assim.
E quando este livro, esse texto, né, não era livro ainda, quando esse texto chega para mim e a gente se troca muito, né, assim, eu também peço muito para Penélope, por favor, leia, né, e quando ela diz assim que, né, eu vou e coloco, na verdade, quem faz isso é ela, né, porque quando a gente pensa alguém que escreve, que ilustra, né, os criadores, e não só os criadores, né, em outras áreas também, né, porque a gente cria em tudo que a gente faz. Né. Algumas pessoas, né, elas têm essas lupas, lunetas, óculos de ver muito especial. Né? Então, quando a Penélope diz que eu sou uma grande brincante, não sei o quê, na verdade é porque ela tem olhos, né? Não só bonitos, mas assim muito especiais de ver o mundo. Né? E isso faz dela esta grande escritora, né? Porque ela vê além da superfície, né? Ela vai no oco das coisas, né? Na sua essência. Então é um pouco isso. Então isso eu estou falando para me salvar, né? Porque ela levantou assim, agora eu vou ter que brincar, né? Mas isso também dizer. Então quando esse texto chega para mim, eu leio e eu só fiz chorar, mas eu chorava, né? Eu li de manhã, assim, um horário que eu gosto de trabalhar, assim, na madrugadinha. Eu chorava muito. Né? E a gente costuma dizer, eu estou sem palavras, né? A gente não usa essa expressão. Na verdade, onde estão as palavras? Né? Será que a gente tem as palavras? Né? E é muito a dizer dessa história, né? Porque me emociona muito saber da Marília, que foi perdendo as palavras. E eu acho que isso, né, dito de outros jeitos nesse livro, eu acho que é algo que mexe muito com a gente, né? Comigo em especial, acho que com quem escreve, né? Isso da gente imaginar o que é perder a palavra. Aí eu pensei, como é que eu vou dizer desse texto? Porque ela não pediu para escrever nada, não, né? Eu fui também orelhuda de escrever, assim, na verdade. Eu na verdade, eu precisei cavar palavras para dizer deste texto, né? E depois eu consegui ver a ilustração. O bordado, né? A gente tem esse vício de falar ilustração, né? O bordado fotografado, a arte da Ionite. Então, eu precisei cavar palavras em mim para dizer dele. Porque tem histórias, né? As histórias, tem muitas histórias que a gente gosta, são cheias de peripécias e enredos. Essa história tem. Mas mais do que trazer muitos acontecimentos, né? Essa história faz a gente sentir forte. Porque, quando eu lembro dela, ela me vem como uma água, assim, uma água de enchente, assim, num sentir, muito mais do que lembrar de detalhes da história. É muito curioso isso. Mas ela é arrebatadora no sentir. Né? Então, quando eu terminei de ler, eu lembrei de um título de um livro que é de um crítico literário britânico, que é A Coisa Mais Próxima da Vida. É a literatura. Né? Então, ele está falando da literatura. A Coisa Mais Próxima da Vida, é o título do livro dele. E aí me veio a ideia desse título, sabe? Me veio este nome deste livro. E pensei, este texto, né? No encontro com esta arte, né? Com essa cartografia bordada, é a coisa mais próxima da vida. E é um texto que está na beirada, né? Do desconhecido, da morte, de um esquecimento, de algo que vai, da perda. Nossa, tantas palavras a gente poderia dizer. Né? E aí, quando eu ouço a Ionite falando que ela foi para o bordado, eu fiquei imaginando, sabe, que você precisou quase que apalpar o tempo ali. Né? E esse bordado, que é uma investigação, como se a artista estivesse numa espera ali, né? Numa espera, porque ela entrou num labirinto de um texto,
né? Que você tem hora que você não sabe se é, se não é, o que é devaneio, o que é ficção, o que pode estar mais na beira do real, né? O que está transbordando de um livro que se remete, que a história se remete a, né? A gente vai ler ali um pouco, a gente vai ver um pouco da Alice. Então, parece que a Nietzsche foi meio que apalpar, né? Segurar o tempo, né? Suspender um pouco o tempo com as mãos pelo bordado, buscando ali um caminho para a história dela. Desculpa me alongar, mas eu fiquei mexida ouvindo vocês, aí eu precisava dizer. E aí, a brincadeira, eu, na verdade, eu sugeri a parte 2. Este texto, ele é um texto que ele ecoa, né? O livro, ele ecoa, eu acho que na gente de muitos jeitos, e acho que a gente se vê espelhado nele de modo diverso. E quase como num jogo, né, em que a gente vai se vendo e se compondo pelas vozes, né? Eu gostaria de convidar vocês a abrirem o livro na página 12 e 13. E, como num jogo, quem é que já jogou peteca aqui? Acho que um monte de gente. Fracassei, mas eu já, né? Já jogamos, né, inclusive. Jogo de peteca, o desafio é não deixar cair, né? Então, você tem que manter a peteca no ar. E o convite é para a gente fazer uma leitura em que eu vou começar, e aí eu leio até determinado ponto e paro, e alguém segue. A gente não sabe quem, né? E num jogo também, a gente meio que quase que calcula a respiração do outro, né? Ou o momento em que ele vai lançar, ou para que lado ele vai lançar, não é? Chega uma hora a gente entra numa sintonia. Essa leitura também é um pouco isso. Porque, para a peteca não cair, a gente não pode deixar um intervalo entre uma pausa e outra. Tem um respiro, né? Porque precisa respirar, senão começa a virar um atropelo. Mas não tem né? Senão a peteca cai. Então, a gente lê conectado ao texto e conectado entre a gente, né? Porque se um parou, alguém pega. Se você percebeu que o seu colega vai entrar, né? É como num jogo, você não pega a bola, tá bom? Vamos nessa? Vocês topam? Ninguém vai perder o ponto. Tá entendido? Entendido? Ninguém vai perder. Às vezes eu não sou muito boa de explicar, não. Ninguém vai perder o ponto do bordado, hein, gente? Exato. Todo mundo de linha e agulha na mão que ia costurar o outro. E quem for ler, a gente pode fazer o seguinte: eu vou deixar esse microfone aí no fundo. Quem for ler, só ou levanta a mão para a gente chegar ao microfone, ou, se estiver perto do microfone, pega o microfone. Sim, Júlia. Tá, então, assim, vamos combinar que levanta a mão. E eu também posso levar o microfone, só para a gente ser mais ágil. Eu levo para cá e você leva para lá, Júlia, pode ser? Só para a gente... Porque é a gente buscar, na nossa leitura coletiva, uma fluidez também, né? Vamos tentar, porque a gente tem o desafio do microfone agora. Mas desafio é bom para jogo. 12 e 13. É o 2, é a página e o trecho, os capítulos 2 e 3. Então, vamos lá. Quando Marília era bem pequena, uma tia veio visitar sua família e trouxe de presente um pacote dourado para a menina. Era lindo, luminoso. Tinha uma fita vermelha que atravessava e cruzava o papel metálico, erguendo um laço grosso e polpudo. Fazia pena desmanchar aquele embrulho. Decidida a mantê-lo intacto, Marília tratou de desfilar pela casa na ponta dos pés, trazendo no colo aquele mimo como um bebê que acabara de nascer.
Nos seus braços desmilinguidos, o pacote parecia reluzente, ainda mais luxuoso. Marília erguia-o, enamorava-se dele, olhando para além do teto da casa, quase a mordiscar nuvens. Assim era, rodopiava na ponta dos pés, os calcanhares livres como as plumas de sua valsa de cisne. A noite encontrou Marília exausta naquele dia. Tinha exaurido todas as suas forças com tamanha felicidade. A tia, desiludida com o embrulho ainda fechado, choramingava pelos cantos. Foi por isso que a mãe a tratou de convencer a filha a romper com tal promessa de não desmanchar o laço. Marília sabia o quanto seria triste o desenlace, mas se convenceu a dar essa pequena alegria para aquela tia de nariz adunco e boca murcha de sorrisos. Antes, porém, derramou algumas lágrimas que molharam o livro que ganhara. Em seguida, adormeceu profundamente e sonhou com um sol feito de papel amassado. Aquele livro ficou pela casa em algum buraco, inatingível. Deve ter sido por causa da lágrima que Marília soltou, desmanchando o encanto que imaginara. Uma lágrima de menina é capaz de mudar a rota das coisas do mundo, abrir túneis por debaixo dos tacos, sugar objetos para outras dimensões. Não foram por poucas vezes que mãe perguntou pelo livro sem laço. Não foram por poucas vezes que Marília tentou lembrar onde escondera tamanha desilusão. Acontece que o livro sumiu do pensamento de Marília. Retornava apenas a voz da mãe. A voz da mãe, Marília nunca esqueceria. Marília passava muito tempo transformando o papel em confete. Era assim que suas mãos encontravam portas para o passado. O cuco na parede repetia fantasias por dentro da imaginação atiçada. Cuco, não grite, fique bem quietinho, porque a mamãe está dormindo, dizia. Tinha se tornado uma menina muito obediente. Comia tudo que colocava em sua boca. Não dizia não nem para remédio. E nesse momento, era o pai quem dizia, sem paciência: não se esqueça, Marília, seja uma boa menina. Por sorte, a noite chegava deslumbrante de estrelas. O passarinho do relógio aparecia e distraía os olhos de Marília, que partiam com ele pela rachadura dos pensamentos. Bom, é isso, gente. Eu acho que a gente segurou bem, né? E se sustentou, né? E eu acho que esse lugar de uma leitura generosa, né? De estar lendo e escutando o outro e esperando a pausa. Numa próxima, a gente faz assim, ó, tem umas pegadinhas também. Em vez de terminar sempre num parágrafo fechado, ele fez bem, né? Para antes. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro num estado de atenção, né? E de um jogo generoso com o outro. Então, acho que esse livro ele abre para tantas leituras, né? Tantas leituras possíveis, assim, né? Acho que ele leva tantos caminhos nossos como leitoras, como leitores, que é possível a gente ler de muitos jeitos, né? Ler com as crianças, ler com as nossas avós, ler para as nossas tias, para as nossas mães, né? É um livro que eu ainda quero ler em voz alta para minha mãe, viu? Então é isso. Eu vou ler um pedaço para vocês agora, tá bom? Um trecho número 11, se vocês quiserem acompanhar. 40. No dia seguinte,
Alice veio com um embrulho dourado e uma fita polpuda, encarnada em laço perfeito. Os olhos de Marília acenderam. Um presente para você, vovó. Foi a tarde mais feliz de todas. Apesar de a menina Marília não entender bulhufas sobre a moça a chamar de vovó, vó ou avó. Deve ser meio deslembrada essa moça, diria. Abraçou o presente tremendo de alegria. Os dedos rígidos não eram coordenados por seus pensamentos. Marília queria erguer o embrulho feito dia em que dançou iluminada pelo deslumbrante sol de papel. Dançar com ele na ponta dos dedos dos pés, imaginar o que havia ali dentro, criar maravilhas de histórias de porta aberta e de rio, de lagarta filósofa e de chapéus enfeitados com penas de galinha d'Angola, de buraco e de coelhos e gatos, e até mesmo de um pneu girando, girando ladeira abaixo, até se estatelar contra o tronco de uma árvore, fazendo cair um esquilo e 10 pinhas. Tudo isso acontecia em um segundo na cabeça de Marília. Não se esqueça de que, neste momento da história, Marília imaginava tudinho, tudinho mesmo, mas não dizia nenhuma palavra. Nem precisaria. A moça impediu que qualquer um deles desenlaçasse um embrulho. Marília anoitecia e esquecia. No dia seguinte, Alice lhe traria novamente a surpresa. Assim, as duas viveriam de rever a alegria da lembrança, mesmo que a memória fosse pequeniníssima. Enquanto Marília apertava o embrulho dourado, sua neta Alice lia nos olhos dela a história que contaria para sua filha quando não existisse mais a sua avó. Obrigada. Eu quis só ler esse trecho para vocês, porque tem uma coisa muito bonita que aconteceu no dia do lançamento, que quem não foi, né? Aí tem que contar. Porque tem uma equipe aqui na Ciranda Cultural mas muito danada, um pessoal do mar, uns meninos, as meninas, muito danadinho, que no dia do lançamento do livro, além das coisas todas magníficas, né, a gente vê pendurados as imagens do bordado, né, Eunite? Tudo aquilo, a gente está tão emocionada que fica meio assim no dia tal. Aí, no final, eles aparecem com um embrulho dourado para cada uma de nós. E eu fiquei como a personagem, queria pegar o pacote e falar: olha, um embrulho dourado, eles se lembraram, olha só, eles se lembraram do texto. E eu abri e olhei e vi que era um livro o Não Se Esqueça dentro do pacote dourado, muito simbólico, né? É o que eu construí dentro do livro, aí eles fazerem aquilo no dia para nós duas. Eu fiquei meio tonta, assim, né? Mais do que eu sou. Aí eu peguei e pus de novo no pacote, e o Donaldo estava do meu lado e fez assim para mim: abre o livro, abre o livro. Aí eu fiquei olhando para ele assim, né? Ele me dando ordem, né? E eu sou bem desobediente. Aí eu fiz, tipo, ele tem alguma coisa no livro, abre o livro. Aí eu tirei o pacote e abri o livro. Não ainda estava entendendo aonde é que aquilo ia chegar. E todo mundo escreveu mensagens no livro. Quando eu falei agora há pouco que a construção é perene, é constante e que depende de todo mundo ir comprando a ideia e tomando aquilo como seu e levando adiante, fazendo, fica o exemplo dessas pessoas
especiais que trabalham aqui com vocês, que deram esse presente para a gente, para a vida, porque a gente nunca mais vai esquecer do que eles fizeram. E se acaso um dia a gente se esquecer, Ionite, alguém vai lembrar, né? E se contarem para a gente de novo, talvez seja um momento em que o pacote dourado retorne. Então, hoje, em nome das outras gerações que estão se despedindo da memória e que nós estamos lembrando as memórias delas, eu agradeço a vocês todos, em nome dessa equipe de meninos e meninas, que nos presentearam com papéis dourados, que a gente possa levar esse sol adiante, com autores, autoras brasileiros, prioritariamente, porque isso é sobre a nossa história. E que cada vez que vocês forem por aí vender um livro, gente, que vocês saibam que vocês estão vendendo as histórias que deixam as pessoas terem perguntas e caminhos dentro de si de como elas vão poder contar as suas próprias histórias. Porque cada vez que a gente lê um livro, é sobre isso, né? É como essa história conversa comigo para que eu reconte para mim mesmo as minhas memórias, as minhas falhas, os meus acertos, as minhas possibilidades para o futuro, os meus sonhos. É isso que a literatura faz. A literatura ela joga para dentro mapas, cartografias, territórios, que a gente vai redescobrindo a nossa própria história. E isso vai produzindo novas e novas memórias, novas e novas memórias, novas e novas memórias. Não é por acaso hoje que na internet a gente encontra tantas e tantas pessoas, às vezes, se emocionando com um livro e lendo lá um poema ou um conto, um trecho de uma escritora, de um escritor, e fala: isso foi escrito para mim. Isso fez com que eu mudasse o olhar sobre a minha própria vida. Ou essa imagem reconduziu a... Porque é só uma questão de linguagem mesmo, diferente, né? De contar a história. Reconduziu o olhar sobre mim mesma. Então, muito bonito a gente ter vivido isso. O papel dourado, né? O embrulho desse presente que a gente quer receber todo dia, né? Como um dia como hoje, assim, é um presente que a gente quer receber todo dia, olhos nos olhos, né? A gente rindo juntos, a gente passou por todas as emoções hoje, falamos bem dos signos, mal dos signos, brincamos com tudo isso, com os mapas de todo mundo aqui, e também revisitamos coisas muito profundas de cada um, né? E projeções também para o nosso futuro. A gente não sabe como nós vamos estar daqui 10, 20 anos, 30 anos, se estaremos, né? E eu acho que é essa sensibilidade também de olhar para as histórias e falar: poderia ser eu, poderia ser a minha mãe, poderia ser a minha avó. E a literatura para a infância e juventude, ela tem esse poder. Sabe qual é o poder? De não ter nenhum limite de geração de leitor. Só a literatura que a gente considera para a infância e juventude, ela pode ser lida assim indiscriminadamente por todo mundo, né? Às vezes um livro adulto, tido para o público adulto, você vai falar assim: esse livro não é ainda muito apropriado para tal faixa etária. Mas a gente não vai fazer o contrário com a literatura para a infância e juventude. Aquilo que a gente considera que é possível para uma criança e para um adulto, geralmente é um texto que vai pegar em cheio um adulto, um leitor adulto. Por quê? Porque o leitor adulto já teve infância, já teve adolescência. Um leitor adulto conhece qual é o poder de construção e de destruição de laços familiares, né? Porque não é só construção, às vezes tem muita destruição numa família também.
nós já trilhamos esse caminho. Então, tudo que vocês lerem do que for produzido aqui dentro dessa casa, e de outras também, porque não, ao contrário, temos que ler cada vez mais, melhor. Mas tudo que vocês lerem de literatura para infância e juventude, vocês estão lendo para as crianças e jovens que vocês foram. E estão refazendo esses passos. E estão dialogando com as gerações que estão chegando, né? Isso mantém a gente mais do que vivo, mantém a gente com a capacidade de se questionar sobre a forma como a gente vê o mundo, né? Eu sei que eu falo demais, mas eu tenho um pai de 74 anos e que é um incrível querido, que eu amo de paixão. Faço qualquer coisa por ele, qualquer coisa. E, felizmente, fiz tudo o que eu podia pela minha mãe, até o último momento de vida dela. Mas, até hoje, quando a gente conversa como amigos, né, que somos amigos também, muitas vezes eu falo, pai, essa é a sua forma de ver. Olha como seu neto vê as coisas. E, muitas vezes, eu tive a alegria de ver meu pai falando, você sabe que eu pensava isso dessa forma e hoje eu penso de outro jeito. Né? Questões que foram mudando, que o mundo vai mudando. Então, assim, quem se permite ler a infância, né, ler a adolescência, se permite também não criar um casco, sabe? De dizer assim, eu estou aqui, eu dono da verdade, eu sei o que é bom, né? Aquele ranço de, no meu tempo é que era bom, né? Que é um pouco do ranço da pessoa de que está envelhecendo e não consegue dialogar. Então, essa literatura que a gente produz é a única que não tem contraindicação, não tem barreira. Todo mundo pode conversar sobre ela, né? Ela pode ser colocada em qualquer contexto de debate, né? Então, é para adulto também? Prioritariamente para adulto. A gente escreve como pessoas adultas que somos e a gente escreve prioritariamente para dialogar com um mundo em que tanto a guerra quanto qualquer tipo de outro conflito no micro é feita por adultos, não é feita por crianças. Não é feita por crianças. Todos os conflitos que a gente vive no nosso mundo, todas as discrepâncias, elas são construções do mundo adulto. Então, tudo que a gente conversa hoje, tudo que a gente dialoga, pesquisa, escreve, borda, desenha, enfim, tem a ver com o universo dos adultos. É para sensibilizar os adultos e dar um sopro para as crianças, de dizer assim, tem adultos que estão com vocês. Né? Como a Isabel falou ontem à noite para mim. Adulto não sabe brincar muito. Aí eu falei para ela, alguns sabem, me achando, né? Aí ela olhou para mim, aí eu falei para ela assim, sua mãe é a maior brincadeira, sei lá como que é o nome dela. Aí ela olhou para mim e falou assim, ela sabe algumas brincadeiras. E aí ela dá aquela pestanejada, assim, né? Ela sabe algumas brincadeiras. E, de fato, a gente precisa muito esforço para voltar à expressão máxima de liberdade que uma criança tem aos 8 anos. A gente precisa de muito esforço para a gente lembrar quem a gente era, porque o mundo vai mudando muito a gente, né? E é isso que é. Agora, a gente, como criador de algo que conversa com a infância, com a adolescência, eu acho que também a gente está falando para essas crianças, tem gente adulta que se importa, tem gente adulta que brinca, tem gente adulta que tem esperança, tem gente adulta que está a fim de conversar, de aprender com você, não só de te ensinar, mas de aprender com você, né? Que é isso que muda o olhar.
mas prioritariamente a gente está conversando com os adultos, porque a gente parte desse lugar. Nós não somos mais crianças, né? Tá bom? Aguenta coração, né, gente? Quantas emoções aqui de tocar, Ionite. Isso aqui também, de ouvir todas as falas, as leituras, as vozes diferentes, né? Imaginar quantas vozes vão ler por aí, mundo afora. A gente já vai encerrar, né, Aline? A gente vai mostrar o vídeo. Vamos reviver o momento do lançamento com o vídeo, já que foi tão emocionante. Quando eu acompanho você desde o Canção de Ninar, Papai e Mamãe, e eu queria saber da sua trajetória, porque você era advogada. Como que você é advogada, né? E ainda advoga e escreve. Né? Mas você advoga e escreve. Essa trajetória, como que funciona? Hoje em dia não advogo mais. Só quando alguém me enche muito, e não façam isso, que não é bonito. Quando alguém fala assim para mim, muito próximo, ai, por favor. Aí, às vezes, eu faço alguma coisa. Mas eu fiz muito contencioso durante todo o tempo que eu estava advogando na minha vida. E para fazer a advocacia contenciosa, você tem que ir no fórum, você tem que ir no tribunal, você tem que fazer audiência. E hoje não tem a menor condição de eu fazer isso, né, com a vida que eu levo. Então, eu fiz uma escolha. Agora, a advocacia, tem advogado aqui, além de mim? Você vê, por essa distribuição de metro quadrado, tá bom, né? Mais que isso, já começa a azedar. A advocacia também é um jeito de contar a história. O advogado tem que ser muito bom contador de história. Tem que contar a história na escrita, né? Que você contrata um advogado, ele tem que contar bem a sua história. E na audiência tem que ser performático, tem que ser contador de história que convence todo mundo que aquilo lá é realmente o melhor, né, para as partes, enfim. Então, acho que não é muito distante. Às vezes as pessoas se espantam, falam para mim, você é advogada? Achei que você fosse psicóloga. Você é tão calma. Eu falo, primeiro que você não me conhece. Mas eu adoro o direito. Adoro. Eu acho que pensar a leitura é pensar com direito. É pensar com direitos humanos, é pensar com política pública. Tudo isso está na formação jurídica, né? Então, hoje mesmo, quando a gente faz formação de equipe e tal, professor, tem que pensar políticas públicas, que é a sua área de atuação. Tem que pensar direitos humanos na leitura. Você faz livro de refugiados, você faz livro de tantos temas complexos, só que como é que você vai mediar essa leitura? A mediação do fofinho. Não dá para mediar com mediação do fofinho, gente. Tem que ir para a cabeça. Tem que discutir questões que são difíceis. Você vai falar sobre assédio sexual, violência contra a mulher. Como é que você vai falar disso? Sem base em direitos humanos, em Estatuto da Criança e do Adolescente.
né? Ou como não se esqueça que tem um viés do direito do idoso, o Estatuto do Idoso também está envolvido, se a gente for para esse debate, né? Então, tem muito a ver. Parece que não, mas tem. Alguém tem que eu queria fazer? Quando surgir a adoção do seu livro nas escolas, você está disposta a ir? Eu sempre estou disposta a atender a escola. Sempre. Porque eu acho que eu parto sempre do pressuposto que quando a escola abre a porta para a gente conversar, que a gente não pode perder. O que eu digo sempre para as editoras, e eu acho que a Gabriela ou o Ionite podem testemunhar aqui, é que a gente não pode atender tudo que aparece aleatoriamente, porque senão a gente não trabalha. E a gente precisa publicar outros livros, e a gente precisa... Gente, não dá para a gente ficar esperando direitos autorais, para a gente manter as contas da gente em dia. Essa é uma realidade. Quem trabalha com livro... Então, a gente corre atrás de outras coisas. Faz curadoria, de exposição. A Gabriela ficou fazendo curadoria lá no Rio Grande do Sul, viajando para o Rio Grande do Sul, largando a menina dela. Tem uma filha mais velha, mas a menina dela tem 8 anos. Aí é uma mãe que sai daqui, vai para lá, fica 15 dias lá, volta para casa, aí continua trabalhando. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com outras tantas coisas para dar conta. Então, assim, não dá... Quando a gente fala não, às vezes não é um não que, tipo, a pessoa é fechada. Eu, particularmente, com a escola pública, eu tenho mais cuidado ainda de falar sim. Porque a escola pública, geralmente, quando ela manda uma demanda, essa demanda vem de PNLD, ela vem de uma compra pública. Né? Então, quando a escola pública se movimenta, fala assim, ia ser tão legal que essa autora falasse com a gente, não sei o quê. Aí eu faço mais esforço. E eu acho que as minhas amigas também concordam comigo nesse sentido. Quando a escola privada mostra interesse, vocês têm que ver bem direitinho o que vocês estão prometendo para a escola privada. Porque a escola privada, se ela está gravando, pode cancelar. Se a escola, com todo respeito às escolas privadas, mas se muitas das escolas, vou reformular, né, para não ficar tão ruim, muitas das escolas privadas, se elas puderem, elas vão tirar o couro por causa de 30 livros que elas estão adotando. E dá para levar um autor que você está levando, você está botando 30 livros lá? Eu já escutei de escola assim, vem aqui a autora, não sei o quê, não era comigo, era com uma outra autora. Eu te convidei a autora não quer vir. Mas vocês compraram o livro? Não, mas os meninos trazem o livro que foi do irmão. Aí a autora está indo lá 4 anos e não vende mais nenhum livro. Mas também não quer vir pelas crianças, né? E aqui ninguém é Madre Teresa. Todo mundo vive do próprio trabalho. Então, a gente tem que pensar nisso. O que você está oferecendo? Tem um colégio aqui, que eu não vou dizer o nome, em São Paulo, que eu vou todo ano lá. Todo ano. A equipe muda o ano escolar, fala, todo mundo tem que comprar o livro. E eles têm bolsistas. Os bolsistas, eles compram o livro para o bolsista. Detalhe, eles não compram da editora. Eles escolhem uma livraria perto deles, fazem a encomenda pela livraria, aí a livraria encomenda 240 livros, que é essa quantidade de alunos que tem no colégio, nessa série, e todo ano, na determinada época, cai lá. Eu vejo pelo meu demonstrativo de direitos autorais, aquela quantidade daquele título, eu falo... E teve adoção de novo lá no colégio tal. Eles me ligam. Penélope, você vem aqui? Claro que eu vou. Não é só pela quantidade de livros, você entende? Mas é pelo propósito. Eles movimentam a livraria, que está na cadeia. Né? Eles movimentam a livraria, eles falam com a livraria, eles têm aluno bolsista, o bolsista também vai ter livro. Temos o caixa
da escola, os bolsistas vão ter livro deles, vão receber autógrafo, vão fazer a própria biblioteca. Então, tudo depende. A gente tem maior vontade de ir na escola, mas depende. O que a gente tem para enfrentar com relação a isso? Né? A escola me liga e fala, Penélope, dá formação para professor? Dou. Você cobra? Não. Eu tenho um pé de maçã em casa, uma macieira, que eu sacudo. Eu vou sacudindo a macieira e vai caindo o dólar, menina. É uma loucura. Não é assim, né, gente? Então, assim, um bom senso. Agora, no que a gente agir com bom senso, vocês vão ter sim. A gente quer dar sim sempre, mas eu quero só que vocês tenham em mente que tem essas questões. Tá bom? Sim. Gente, nós já vamos encerrar esse papo, muito gostosa conversa. Né? Lembrem-se do livro. A gente ficou brincando durante vários momentos aqui dentro da Ciranda até hoje. Quero agradecer a presença de todos, Penélope, Ionite, Gabriela. Obrigada. De vocês todos também. Obrigada, viu, gente? E encerramos mais uma Ciranda de Autores.